Então, de novo, olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, gratos pela oportunidade de, apesar de todas as complicações, podermos nos reunir aqui nesses momentos de vínculos de amizade, de afeto, de união de propósitos aí da nossa continuidade dos estudos da nossa doutrina. Então, eu vou ler aqui uma pagininha do livro Vida Feliz, para seguir os passos bonitinhos do Carlinhos, né? E aí depois a gente faz a nossa prece de início, tá? A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Joana de Ângeles. Vamos então orar. Jesus, Mestre querido, de todos os momentos de nossa vida, o teu Evangelho, sempre repleto de palavras de consolo e de orientação, a nosso dispor, sempre que nos propusermos a estudar, a refletir sobre os teus atos e as tuas palavras. Por isso, Senhor, te agradecemos a renovação desta oportunidade de unirmos as nossas vibrações, unirmos as nossas emoções e sentimentos na busca do estudo, da reflexão, em mais essa noite de encontro. Permite, Senhor, que a luz trazida pelos teus trabalhadores do bem, todas as vezes que nos reunimos em teu nome, que essa luz possa estar nos lares de cada um de nós, possa chegar a todos os irmãos que nessa hora se encontram em sofrimentos que lhes são característicos, que lhes são próprios, que lhe pertencem, mas para os quais também queremos vibrar em compaixão e em fraternidade. Abençoa a nossa amiga que hoje, gentil e carinhosamente, nos conduzirá nessas reflexões e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então hoje nós temos a luxuosa colaboração da Thelma, né? Que a gente não precisa nem mais apresentar a Thelma, porque a Thelma já faz parte da nossa casa, né, Thelma? Então, para a gente não gastar o tempo da gente poder usufruir bem aí todas essas palavras sempre muito luminosas que ela nos traz, Thelma, é com você. E eu me sinto muito honrada, me sinto em casa mesmo, quando recebo esse convite, fico muito feliz de estar aqui com os amigos de tantos anos, né? Que a gente vem trabalhando junto, né? Construindo esses laços de afeição aí, muito bacana. E esperamos estar assim pelo resto das nossas vidas, né? E nós nos sentimos muito felizes, então, de estar compartilhando as nossas reflexões em torno desse tema, que é um tema assim muito importante, mas também um tema difícil atualmente para a gente falar. Atualmente não sempre, né, falarmos das desigualdades, porque vem bater nos nossos sentimentos, né? A gente sabe que dói a dor do outro, né? Mas a gente não pode vivenciá-la e nós temos, às vezes, que refletir por que acontecem essas situações, né? E é isso que hoje a lição nos convida, né? Esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai tratar lá das desigualdades, né? Ele vai falar de igualdade, muito interessante, que ele vai falar de igualdade, mas ele começa a mostrar,
né, vários tópicos trazendo a desigualdade. E isso a gente sabe que era uma metodologia ali de Pestalozzi, que ele absorveu, né, onde ele parte do conhecido para falar do desconhecido. Então, isso, naquele momento, acreditamos que o mais conhecido seria as desigualdades, e não é nada diferente dos dias de hoje, né? O que nos chama a atenção são justamente as desigualdades, né? E isso vai nos levar a compreender a igualdade. Então, é claro que nós não vamos ter tempo de abordar todo o capítulo, porque é um capítulo com muitas questões, mas vamos falar principalmente do primeiro tópico, né, e alguns tópicos salteados aí para nós compreendermos o que ele vem nos mostrando, né? E aí nós ficamos refletindo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa... Peraí, deixa eu voltar aqui o slide desde o início. Então, a gente vai compartilhar aqui, mas em algum momento podemos estar também tirando o slide, que era só porque nós procuramos aqui retratar nessa visibilidade geral aqui, né, algumas situações que nós vivenciamos, algumas situações que nós podemos, ao longo da nossa fala, estarmos nos remetendo, né, a essa reflexão, que é uma reflexão em torno das questões da nossa sociedade, do nosso mundo, né? Então, a gente sabe, né, que a nossa realidade, a nossa sociedade, podemos falar, o nosso mundo, né? Nós vivemos num momento, e Kardec já disse isso lá em 1857, acreditamos que seja muito antes, porque 1857 foi o lançamento do livro, né? Então ele já tinha escrito essas questões com os espíritos. Então a gente vê que essas desigualdades, elas são constantes, né, na nossa vida, na nossa existência. É muito comum nós vermos aqueles que possuem mais, né, vivem até em abundância, e outros em extrema pobreza, até na miséria mesmo, né? Basta que nós andemos pelas nossas ruas, olhemos as nossas calçadas, né? Nós vamos ver essa realidade presente, pessoas que muitas vezes não têm sequer o necessário, né? E aí a gente fica refletindo. Algumas enfrentam dificuldades maiores para sobreviverem, alguns têm que se submeter a trabalhos muito simples, né? E às vezes até pesado, né? Por exemplo, a gente vê pessoas idosas hoje em dia catando latinhas na rua, papelão, né? Tudo a fim de trazer uma subsistência, de trazer o pão de cada dia, outros passando frio nesses momentos tão que a gente sente dentro da nossa casa, confortável, né? E as pessoas ali, às vezes, nessa situação que dói a nossa alma, né? Então, essas desigualdades, a gente sabe que gera a exclusão dos indivíduos, da própria família, da própria sociedade. São indivíduos que sofrem muito, né? E geram para a sociedade a violência, né? Geram a revolta, situações que eles se envolvem, muitas vezes, em crimes, né? Matam, consomem drogas, aumenta os moradores de ruas. Nós sabemos agora, através da própria mídia, né? Como tem sido falado isso nos nossos dias, a situação de pessoas que estão em necessidade. Então, a gente sabe também que tem lugares mais, né, que essa situação é mais gritante, bairros mais pobres da nossa periferia, da nossa cidade, aqueles bairros mais simples, mais distantes, onde faltam o essencial, faltam escolas, faltam até mesmo esgoto, né? Remédios, hospitais, tudo isso a gente fica pensando.
E tudo isso vem trazendo situações que agravam, até mesmo trazendo consequências para nós, né? Porque, por exemplo, nós temos hoje o retorno de doenças, né, que já haviam sido não extintas, mas já não ouvíamos falar há algum tempo, tipo sarampo mesmo. A própria pandemia, né, que chegou no momento sem escolher a quem, né, chegou envolvendo todas as pessoas do mundo inteiro, né? E essas desigualdades elas vão se tornando, parece, mais graves agora, com esse momento onde nós estamos tendo a oportunidade de observar com maior nitidez o cenário, né? As grandes dificuldades sociais, morais. E é claro que essas situações atingem de forma mais direta, mais abrangente, aqueles que já viviam numa situação de dificuldade muito antes, né, da pandemia. Então, são situações que nos incomodam muito e que nos levam a inúmeros questionamentos esses que, se nós não buscarmos o entendimento, não passarmos a observar essas desigualdades através da lei da reencarnação, né? Através da pré-existência do espírito, portanto, da imortalidade da alma, nós não conseguimos entender, não conseguimos refletir, né? E isso, de certa forma, o estudo desse capítulo é maravilhoso porque esses conceitos, né, que nós vamos nos remetendo da reencarnação, da imortalidade da alma, leva a derrubar todo aquele raciocínio que até então era trazido para nós através das ideologias religiosas, né, que nós abraçamos, principalmente nós que somos aqui do Ocidente, mais ligados ao cristianismo, nos leva, né, a pensar, sem a ideia da reencarnação, a acreditar que a alma era criada no momento do nascimento. Então, com essa ideia, como nós vamos entender essas questões sociais, essas desigualdades, né? E aí nós começamos a encontrar as respostas para os nossos porquês, que até então não eram compreendidos, né? E certamente por essa ignorância que éramos envolvidos, poderíamos até responsabilizar Deus por essas injustiças, digamos assim, entre aspas, que nós não tínhamos condição de entender. Então, a quem atribuir essas diferenças? Quem que poderia permitir, né, que isso aconteça? Seria Deus? E dentro dessas respostas que nós vamos encontrar nesse capítulo tão esclarecedor, né, através das perguntas que Kardec faz, muito bem definidas aos amigos espirituais, nós encontramos claramente essas formas de olhar por esse prisma e entender os nossos questionamentos que não deixam de existir nos nossos dias atuais. Então, a gente podia pensar assim, por que Deus permite que criaturas nasçam, por exemplo, lá na África? A gente colocou aqui umas figuras lindas, né? Mas a gente sabe que, se a gente buscar, existem figuras que nos deprimem a alma, né? Deixam a nosso sentimento bem assim preocupado, com um sentimento de compaixão muito grande, porque são criaturas que vivenciam situações muito difíceis, né? Por exemplo, na África, nós sabemos, através dessa equipe do Sem Fronteiras, né, trazendo relatos de que eles não têm nem a água potável para beber, né? Que é escasso a água para tomar banho, a água para o uso diário, como nós temos aqui nas nossas torneiras, né? Então, a gente fica pensando assim, mas se Deus é bom, por que Ele permite essas diferenças? Por que Ele permite essas diversidades? E aí, através da encarnação, fica muito mais, da lei da reencarnação, fica muito mais fácil
nós compreendermos por que nós vamos encontrar esses quadros, né, que são tão tristes para nós, mas a gente começa a entender também que ali está um espírito numa prova, numa dor, e esse espírito não foi criado no momento em que ele nasceu. Essa alma já existia antes do corpo. Então, nós passamos a ver aí que as múltiplas existências que nós tivemos e que nós vamos ter, né, pela frente, vamos poder estar vivenciando várias histórias, vários aprendizados, e entendemos que é assim que o espírito segue a sua marcha evolutiva com o único objetivo, que é o progresso, né? E daí, então, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele vai perguntar, né, se todos os homens são iguais perante a Deus. E os espíritos dizem que sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. E logo na pergunta seguinte, que é a 804, ele vai falar assim que por que Deus não outorgou, então, se nós somos todos iguais, as mesmas aptidões a todos os homens? Por quê? Então, os espíritos nos explicam que Deus criou, sim, os homens iguais, todos os espíritos. Temos a mesma essência, mas cada um desses espíritos, cada um de nós, vivemos dentro de um período, né? Uns já vivem há muito tempo, outros vivem há menos tempo, porque Deus não para de criar. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, Kardec completa que a diferença entre esses espíritos está na diversidade alcançada e da vontade com que obram, né? Porque a vontade, a gente sabe que é impulsionada pelo livre-arbítrio. Então, nós vemos aí que nós temos o mesmo fim, né? Nós temos o mesmo objetivo. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como diz lá a questão 115, né? Porém, somos dotados de saber, né? Temos a inteligência. E Deus deu a cada um uma missão, a fim de quê? De nós crescermos, a fim de chegarmos a essa perfeição que nós estamos fadados. E é pelo conhecimento, pela convivência, por essa troca. Então, essa igualdade natural, né, a que nós estamos submetidos através das leis divinas, às quais regem a nossa vida, nós temos o mesmo fim. Nós fomos criados com o mesmo objetivo, atingir a perfeição. Mas temos idades diferentes, né? Portanto, temos níveis evolutivos diferentes. Então, o que Kardec diz aqui, o que os espíritos respondem a Kardec é justamente isso. Na essência, todos nós somos iguais, mas nas aptidões nós somos diferentes. Então, todos nós temos as nossas peculiaridades. Cada um de nós tem a sua bagagem, né? Que é o que nós costumamos dizer, que é diferente. Cada um conquistou essa bagagem, está conquistando ou vai conquistar, porque os patamares evolutivos são diferentes. E aí, essa nota de Kardec, ela é muito interessante, porque ela vem ainda nos esclarecer um pouco mais. Diz Kardec, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado esses espíritos. Então, através da vontade que nós vimos anteriormente, né, nós vamos impulsionando o nosso esforço, a inteligência é utilizada para nós estarmos crescendo. Então, nós podemos ter diversas aptidões. Em cada existência,
nós estamos aprendendo coisas, nós estamos desenvolvendo os nossos níveis intelectuais, nós estamos crescendo, nós estamos tendo a oportunidade de ensinar, de aprender, de trocar. Então, é muito rico essa questão da diversidade das aptidões, né? Então, Deus nos criou iguais, mas com essas faculdades desiguais. Então, ele desiguais, mas ele não criou as nossas possibilidades diferentes, porque todos nós temos as mesmas condições, as mesmas possibilidades de alçar voo, de chegar no patamar que nós queremos através do nosso entendimento aí da finalidade da vida, do objetivo da encarnação, né? Então, ele ainda continua, as próprias aptidões humanas, tão diversas, resultam da variedade das experiências vividas nas múltiplas encarnações. Então, por isso que nós, em cada existência, nós vamos tendo essas diversas oportunidades, né? O nosso momento atual, os nossos 2 últimos anos, acredito que para todos nós foi muito rico. Nós utilizamos a nossa inteligência de maneira assim diversificada, onde podemos entender isso, tudo isso que Kardec está nos falando. Quanto nós aprendemos, né? Até mesmo a utilizar da nossa inteligência para sobrepor as dificuldades que surgiram nesse momento tão importante que nós vivenciamos esses últimos tempos, né? Então, nós vamos entendendo aí, através do comentário de Kardec, que ele diz ainda: Deus permite que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estejam em contato uns com os outros, a fim de quê? De que os mais adiantados possam auxiliar o progresso dos mais atrasados, aqueles que vêm um pouquinho depois. E também para outra coisa muito importante, para que os homens, necessitando uns dos outros, porque nós precisamos da convivência, mesmo que ela seja até virtual, nós precisamos, né? Dessa convivência, de estarmos trocando, de estarmos aprendendo, de estarmos ensinando. Em algum momento nós estamos ensinando, em outros momentos nós estamos aprendendo. Sempre nós temos algo para aprender e para ensinar. E isso vai converter em muito progresso para nós, porque dentro desse entendimento nós vamos estar desenvolvendo o quê? A lei de caridade, que a gente sabe que é através dessa benevolência, através do perdão, dessas virtudes que nós vamos exercitando através dessa troca, e vamos também, né, exercitando o amor ao próximo que Jesus nos ensinou e que nós precisamos tanto de aprender. E aí Kardec, na próxima questão, que é a 806, ele vai perguntar, então, dentro desse pensamento, né, que Deus criou todos nós iguais, que Deus criou-nos para a mesma finalidade, será, então, que a desigualdade nas condições sociais é lei da natureza? Né? Aí os espíritos dizem a Kardec que as desigualdades sociais não estão na lei da natureza. Elas são o quê? Obra do homem e não de Deus. Então, a gente sabe, né, que essas desigualdades, justamente criadas pelo homem, são justamente porque como ele enxerga essa sua, digamos, a sua atuação nesse mundo. Né? Então, o homem ele tenta obstar essas situações, né, porque ninguém pode obstar o progresso, dificultando essas situações que geram as situações difíceis para os nossos irmãos e para nós mesmos que estamos vivenciando no mundo atual. Então, Leon Denis, que nós fomos buscar esse amigo querido para nos auxiliar nos nossos comentários, ele vem nos esclarecer, né, falando ainda daquela variedade lá das aptidões,
das faculdades, dos caracteres, ele diz que são infinitas, concordando com o que Kardec fala lá no comentário dele. Então, ele diz que nem todas as almas têm a mesma idade. Olha só, ele está dizendo aquilo que Kardec nos fala, né? Nem todas subiram com o mesmo passo seus estados evolutivos. Então, a gente sabe que tem um lá na frente, que já galgou muito conhecimento, que já galgou algumas virtudes, que já conquistou algumas virtudes, mas tem aqueles que estão mais atrás, tem aqueles que estão na metade do caminho, tem aqueles que fracassam, tem aqueles que querem desistir. Então, tem muitas situações que nós vamos perceber nessa caminhada evolutiva dos espíritos, né? E nós estamos nesses estágios, nós estamos em algum desses patamares, mas estamos a caminho. Então, Leon Denis vem confirmar tudo aquilo que Kardec está falando para nós. E ele aí coloca naquele ponto de vista que nós iniciamos, né, a nossa conversa, esclarecendo que se nós considerando sob o ponto de vista de uma única existência para cada ser humano, quer dizer, se nós pensarmos que a vida começa e termina apenas nessa vida, nessa existência, o destino fica incompreensível. O plano do universo se obscurece, a evolução estanca e o sofrimento se torna inexplicável. E é isso que nós estávamos falando no nosso início, né? Porque se nós formos queremos entender os problemas sociais, as situações do sofrimento diante dessa única vida, nós não conseguiremos entender, muito menos explicar, né, sobre essas questões. Fica muito difícil esse entendimento, muito doloroso. Então, ele vem dizendo que a reencarnação, confirmada pelas vozes de além-túmulo, quer dizer, pelos espíritos, é a única forma racional sobre a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Então, só através da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não vemos nenhuma forma, né, ele diz, em absoluta sanção moral satisfatória e completa, e nem a possibilidade de concebermos um ser, né, que governe o universo com justiça. Como entender Deus justo, misericordioso, bom, se nós não tivéssemos a reencarnação? Então, essa ideia, esse tema, nos leva a repensar todas essas questões, porque é ela que vai acalmar o nosso coração, é essa lei que vai nos trazer o entendimento a essas questões que nos causavam dor, inquietação e tudo mais. E aí, diante disso tudo, nós fomos buscar lá também com Allan Kardec, no Obras Póstumas, né, onde ele fala do egoísmo e do orgulho, e a gente pergunta, mas então, se é tudo obra do homem, né, se essas desigualdades são obra do homem, qual é a origem dessas misérias? Né? E Kardec nos diz que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo e no orgulho que nós ainda trazemos. Né? E aonde está a causa? Por que existe o egoísmo e o orgulho ainda? Né? Ele diz, a causa do egoísmo e do orgulho está na crença em que o homem se firma na sua superioridade individual. Quer dizer, o homem, em algum momento, quando ele não vislumbra a vida futura, quando ele não entende que nós hoje estamos construindo o nosso futuro, e é preciso ter muita atenção com isso, dentro dessa visão materialista, como Kardec coloca, né? O homem se torna, pensa que ele é o maior, né? Que ele tem a sabedoria, ele esquece que tem um ser supremo que dirige tudo isso. E por ele não, diz Kardec, por ele não saber de onde vem, né, a sua origem, ele não saber que é filho de Deus, ele se crê mais do que é.
quer dizer, aí está o orgulho, né? E não sabendo para onde vai, qual é o seu destino, que a vida continua, que hoje ele constrói o que ele vai viver amanhã, ele vai se concentrar aonde? Na vida terrena. Todo o seu pensar e toda a sua busca vai estar aonde? Nesta vida, né? Diante das suas satisfações, na busca das suas satisfações. Então, é por isso que nós vemos, né, as pessoas, às vezes, dizerem eu tenho que aproveitar, porque a vida é uma só. Realmente, as existências são várias, mas a vida realmente é uma só. E nós temos que ter muita atenção com isso, porque a vida continua e nós vamos viver as consequências das nossas escolhas, né, de hoje. E aí nós podemos perguntar, mas então, diante de todo esse esclarecimento, por que não são igualmente ricos todos os homens, né? Deus poderia favorecer a todos, sendo todos iguais na questão das possibilidades, onde não haveria, talvez, né, a dificuldade, as dores, a escassez. Então, Kardec, lá no Evangelho, no item 8 do capítulo 16, que não colocamos aqui, mas é o capítulo 16, ele vai dizer que vai responder isso, dizendo que não o são, né, não são igualmente ricos, por quê? Por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, a gente lembra, né, que os espíritos já nos disseram, cada um de nós estamos num nível evolutivo, intelectual, moral, espiritual, né? Então, não seríamos todos iguais, com o mesmo pensamento, o mesmo nível de consciência, para administrar essa igualdade, né? Essa igualdade no sentido de não passarmos as penúrias, não termos dificuldades. E ele vai continuar esse raciocínio dizendo que, aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima, insuficiente, né? Porque somos muitos. Então, ele continua dizendo, e supondo efetuada essa repartição, na hipótese, né, de ter essa repartição, o equilíbrio, em pouco tempo, estaria desfeito. Por quê? Pela diversidade dos caracteres, pela diversidade das aptidões. Cada um estamos no nível evolutivo, cada um pensamos de um jeito, cada um está num nível de entendimento moral, espiritual, intelectual, que não saberíamos lidar com esses valores, né? E aí a gente lembra da parábola dos talentos, aonde três companheiros estavam ali, né? Aquele senhor distribui aquelas moedas entre eles, cada um teve uma atitude diferente, né? E como é o que Kardec está falando, né? Multiplicou muito, o outro multiplicou também o suficiente, e o outro o que fez? Foi lá esconder o talento. Não fez nada, né? Com medo de quê? De perder. Então, Kardec ele nos traz essa visão clara e ele diz, supondo-a possível essa divisão, essa repartição, e durável, tendo cada um, né, cada um de nós, o suficiente para nós vivermos, qual seria o resultado da nossa sociedade, né? Das nossas indústrias, dos nossos pesquisadores, daqueles que se empenham, né? Ele diz, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Então, não teria porquê, né, as grandes indústrias, os inventos, né, que proporcionam o impulso ao progresso, os estudiosos que desenvolvem, né, as condições favoráveis ao crescimento da população, tanto tecnológico como em todos os âmbitos, né? E não teria o porquê. E esse raciocínio é muito interessante.
né? E ele continua nos levando a pensar, né? Admitindo, desse ela a repartição, né? Essa divisão, a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas, é o que nós falamos, né? E aos empreendimentos úteis. Por quê? Não teria um objetivo, não teria uma necessidade. Então, ele diz que somente a fé inabalável na vida futura, essa fé que o Espiritismo nos faculta, né? Nos ensina a desenvolver, propiciará melhores condições de enfrentamento, tanto da prova da miséria quanto da prova da riqueza e todas as provas que envolvem as desigualdades sociais, né? E ele diz que, se não estivermos conscientes da nossa origem, ou seja, que somos espíritos imortais, que temos um objetivo na nossa existência, que ela tem uma finalidade, nós vamos passar a nossa existência inteira, né, detidos no ter, esquecidos do ser. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte mesmo dos nossos companheiros de caminhada estão nessa busca. Por quê? Porque ainda desconhecem essa nossa origem, né? Então, passamos a nossa vida toda trabalhando, buscando para ter aquilo que vai trazer o nosso bem-estar, que é muito bom, né? Necessário na nossa vida como encarnados, mas nós somos espíritos. Nós não vamos ficar aqui o tempo todo. E, ao desencarnar, o que é que nós construímos, né? Para levarmos conosco? Qual é a bagagem que nós construímos? Então, isso traz para nós uma reflexão muito grande, né? Quando nós observamos essas dificuldades que nós começamos a nossa conversa. E aí Kardec vai dizer, nesse capítulo que nós estamos trazendo, que a riqueza, contudo, né, e a gente está aí raciocinando nessa repartição, ele diz que ela nunca esteve repartida igualmente entre os homens, fato que isso sempre preocupou os pensadores de todos os tempos, né? A gente sabe que muitos homens importantes da ciência, homens que se envolveram com essas questões sociais, se preocuparam, né, em trazer respostas a essas questões que Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos. E, nesse aspecto, ele diz, é importante observar que inutilmente se buscará resolver o problema das desigualdades das riquezas. Então, e quando a gente fala desigualdade das riquezas, voltamos a estarmos chamando a atenção, que é as desigualdades em geral, né? Nós nunca conseguiremos, e a gente sabe por quê? Porque, através da reencarnação, cada um de nós vai viver a sua história, né? Então, tudo isso, desde que, se nós estivermos considerando a vida, olhando somente pelo prisma dessa vida, dessa existência. E aí, nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente, e Kardec vai trazer, então, né, uma pergunta que ele quer saber se a riqueza ou a pobreza é uma prova, porque quando a gente pensa na riqueza, a gente acha que é uma beleza, né? É muito bom possuir a riqueza, muito melhor do que a pobreza. Ah, mas a riqueza não pode ser uma prova, né? Porque nos traz tanto bem-estar, tantas alegrias, né? A pobreza nos traz muitas dificuldades, mas a riqueza nos traz muitas alegrias. E aí Kardec pergunta se é uma prova. E, se for, qual é a finalidade dessas provas? Então, os espíritos dizem, né? Nós colocamos duas questões aqui, porque uma responde à outra, né? Na 815, ele pergunta também por que Deus concede, né, se ele é justo e bom, a riqueza para um, o poder, e a outros a miséria. E aí a resposta é muito interessante, né? Para experimentá-los de modos diferentes. Quando que a gente vai pensar que a riqueza é uma prova difícil, né?
Além disso, diz os espíritos, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, né? Então, geralmente, essas provas, a gente sabe que nem toda encarnação pode ser planejada, os espíritos participam, né? Nem todos têm essa condição, mas os espíritos, muitos deles, quando têm condição, sim, pedem essa prova, que é uma prova difícil, né? E eles sabem que correm o risco desse fracasso. Então, a miséria, ela provoca, sim, as nossas queixas até contra Deus, contra a previdência, mas a riqueza incita o espírito a todos os excessos. Então, a gente vê aí que todas as duas são provas difíceis, acerbas, que vão exigir maturidade espiritual do espírito, vão exigir resignação, compreensão para poderem vencer tanto uma quanto a outra. E se elas são provas difíceis, se a gente sabe que a riqueza incita, né, como ele falou aqui, incita os nossos excessos, e a miséria provoca queixas, provoca revolta, né, porque é muito difícil sobrepor a escassez, a dificuldade, a falta do necessário, né, viver num ambiente difícil, viver numa situação de penúria, mas a riqueza, diz Leon Denis novamente, agora no livro Depois da Morte, que ela tem os seus perigos. E quais são os seus perigos? Então, ele diz, a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, porque pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que ela exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, né? É o laço mais poderoso que liga o homem à terra. São tão fortes esses vínculos que a morte nem sempre consegue quebrá-los. Daí as angústias que o rico sofre no mundo espiritual. Então, a gente vê que é uma prova difícil, uma prova tão difícil quanto qualquer outra prova, né? Que exige a resignação, que exige a sua maturidade para poder vivenciar. E aí nós trouxemos um caso, né, que está lá contido no livro Céu e Inferno, onde esse espírito, né, Max, o mendigo, ele vem contando para nós a sua história. E a gente vê aí que é um relato muito interessante de alguém que vivenciou uma situação de riqueza, né? E que teve as suas consequências, e hoje ele está tendo essas consequências, né? Mas vamos entender um pouquinho da história que nós resumimos e vamos, então, tentar fazer assim, bem curtinho, porque o nosso tempo já está em cima, estou preocupada com ele. Qualquer coisa, Carlos, você pode nos interromper, tá? Então, está lá no livro Céu e Inferno o relato desse espírito Maxi, o capítulo das expiações terrenas. E nessa história é possível a gente observar essa relação do ser humano com a riqueza material, né, que pode realmente prejudicar o progresso espiritual, né, de todos nós. Então, Max era um mendigo que morreu por volta de 1850 numa pequena cidade da Baviera. Baviera fica na Alemanha. E por volta de 150 anos antes da encarnação dele como Maxi, ele tinha vivenciado uma experiência onde ele era um senhor muito rico, dono de muitas propriedades, ali mesmo onde ele mendigava. E nessa outra existência, né, Maxi era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso, e ele vivia, né, com a sua... desculpa, passei aqui. Ele vivia
numa soberba muito grande, né? Por ele ser rico, ele tratava os empregados muito mal, né? Tratava como se fosse mesmo objetos e tudo mais. Tinha uma certa soberba, né? Que também a gente sabe que o orgulho, né? Provoca esses comportamentos. Então, a riqueza dele servia para satisfazer os seus prazeres. Ele se humilhava muito os empregados, né? E aí ele desencarna numa situação sofrida ali, né? E abandonado, e ele vai para o mundo espiritual e ele mesmo vai contar a sua história, né? Lá no Céu e Inferno, ele conta a história de que ele aparecia em sonho para uma menina que era filha, uma mocinha que era filha de um dos donos, do dono do castelo onde ele era ajudado, onde ele recebia ali o amparo, né? E ele aparece para essa mocinha e dizendo para ela que orasse, agradecendo as orações que ela fazia. Ele começa a aparecer várias vezes para essa menina. Então, ele se vê lá no mundo espiritual e diz assim: como é terrível a maldição daqueles a quem prejudicamos. Essa maldição não deixou de ressoar meus ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Depois dele desencarnar, cada uma das vítimas, né, que retornaram ao mundo espiritual apareciam para ele e ele enfrentava ali um novo sofrimento, porque elas atacavam ele, né, com muita ameaçando, de uma maneira sarcástica, perseguindo sem tréguas. E ele diz que ele não encontrava um só lugar onde ele pudesse fugir daquelas vítimas, daqueles espíritos, né? E ele diz também que nenhum outro olhar diferente ele encontrava. Os companheiros de outrora, né, os companheiros que estavam sempre com ele, fugiam dele, né, desdenhando, dizendo para ele: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Então, cansado dessas situações dolorosas, ele começa a pedir a Deus, né? Meu Deus, tem de compaixão de mim, quando é que vai acabar essa situação horrível? Então, Kardec narra que ele ouve uma voz que diz para ele: você pode acabar quando quiseres, né? E aí ele interage com essa voz, né? Mas o que será preciso, meu Deus? Farei o que for necessário. E aí é dito para ele que ele precisa se arrepender, é preciso que ele se humilde perante aqueles a quem ele humilhou, é preciso que ele peça orações àqueles companheiros, né? Que orem por ele, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável a Deus. E aí, alguns anos depois, ele diz que reencarnou numa família de burgueses muito pobres. E ainda criança, ele perde os pais e fica sozinho no mundo, desamparado. E aí ele começa a ganhar a vida como ele pode, como operário, até que chega um momento que ele não consegue mais trabalhar em coisa alguma, porque ele começa a ficar muito doente, uma doença que vai paralisando, né? E ele diz que aos 40 anos ele fica inteiramente paralítico. E ele diz: sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos, vejam só, por essas terras de que eu fora dono absoluto. Então, ele diz: nas herdades que me pertencia, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam coberta em uma estrebaria. E ainda, por uma ironia do destino, ele conta que chamavam ele de conde. Então, ele aparece no sonho para essa mocinha, e sempre quando ele nessa vida de Max, né, ele sonhava com esses castelos, ele tinha visões, né,
e que levavam a ele a uma impressão de muita tristeza. Mas ele pedia sempre a Deus que nunca deixasse ele só e nunca ele se queixou, em momento algum, nessa vida da penúria que ele vivia. Então, ele conta essa história, né, para nós e diz para aquela mocinha que ele aparece em sonho, né, emancipado da alma, certamente. Ela, emancipada da alma, ela consegue vê-lo, né? E ele diz para ela: quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo, né, por terdes orado por mim. E assim foi a vida do nosso Max, né, que nós achamos que seria um exemplo para nós entendermos que, à luz da reencarnação, sob o olhar da reencarnação, nós não sabemos, né, o que nós construímos ontem para nós estarmos vivenciando hoje. E o Max vem nos trazer um exemplo assim fidedigno a tudo isso que Kardec e Leon Denis veio nos falar. Então, a gente já está chegando ao fim, e eu gostaria de estar trazendo ainda mais uma consideração de Leon Denis, onde ele nos diz: cada um de nós, né, leva para outra vida e traz para esta, ao nascer, a semente do passado. Essa semente há de espalhar os seus frutos, conforme a sua natureza, ou para conforme a sua natureza, para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça, a nossa infelicidade, né? Na nova vida que começa e até sobre as outras, as demais, porque se uma existência não bastar para desfazer essas consequências mais que nós criamos, né? Nós vamos ter quantas forem necessárias, porque Deus é Pai, Deus é misericordioso. E para fecharmos mesmo nossa conversa, Emmanuel vem dizendo para nós, no livro Espírito da Verdade, dizendo assim: lembra-te de que todos nós somos ricos de alguma coisa, ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, né, que a vida nos confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que nos rodeiam, chegará o momento em que nos surpreenderemos, né? Que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra. Portanto, entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então, que nós possamos pensar nessa riqueza maravilhosa que nós podemos adquirir através das nossas atitudes, através das sementes que nós vamos jogando ao longo do caminho. Que Jesus nos abençoe. E obrigada pela atenção. É uma gente que agradece, né? Sempre esses momentos que você nos proporciona aí de reflexões bastante interessantes. A gente vê aí o cuidado, o carinho com que você prepara isso tudo para a gente. E, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, então, lembrando que na semana que vem estaremos aqui de volta, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, né? Agradecendo, então, todo mundo que está aqui com a gente no Zoom, pessoal que assistiu a gente pelo YouTube. Sempre que possível, venham para cá, né? Porque aqui a gente consegue trocar aí essa energia pelo olhar, né? A gente consegue estar aqui, mas, de qualquer forma, qualquer vibração a gente está aceitando. Na semana que vem, não teremos, assim, né, a luxuosa reflexão da Thelma, mas essa que vos fala estará aqui conduzindo uma reflexão sobre uma página de Joana de Ângeles chamada Herdeiro de Deus. Muito luxuosa. Então, né? Então, assim, eu acho que quem quiser ser herdeiro de Deus, que se apresente, então, aqui na semana que vem, né? Vamos ver. Vamos, então, fazer nossa prece de encerramento, que eu queria perguntar se Augusto pode fazer para a gente. Pode, Augusto? Microfone, Augusto. Posso. Posso sim. Ouviu?
Vamos, então, agradecer sempre a oportunidade de estarmos juntos e juntos orarmos. Esse aprendizado que a nossa querida irmã Thelma nos trouxe, que nos faça mais reflexivos, agradecendo a misericórdia de Deus que nos abençoa com a reencarnação. Que essa misericórdia possa nos levar ao entendimento maior da responsabilidade de viver e que dessa maneira possamos, unidos, alcançar a pureza destinada a cada um de nós neste grande amor que Deus exerce sobre cada um de seus filhos, os filhos da criação. Muito obrigado, que tenhamos uma noite onde possamos nos encontrar com nossos mentores, nossos anjos de guarda, para nos orientar nessa trajetória de amor. Muito obrigado, graças a Deus.